Numa manhã de fim de semana, clara e ensolarada, Amani finalmente acorda do seu sono. Ele decide esperar por Mahiro na sala de estar e logo depois ela aparece, parecendo tão nervosa quanto ele. Eles começaram a namorar recentemente, mas ainda não se sentem completamente à vontade um com o outro. Mahiro tenta se apoiar nele, mas ele a impede de repente, o que a faz chorar. Amani tenta explicar rapidamente que está apenas muito tenso porque estão num relacionamento novo. Mahiro admite que também está nervosa, mas o seu desejo de estar mais perto dele é mais forte do que a sua ansiedade. Ela sugere que ambos deveriam tentar ser mais abertos com seus sentimentos. Amani pergunta se pode chegar mais perto e se aproxima dela. No entanto, Mahiro nota que eles ainda nem sequer se estão a tocar. Ela pergunta se o contato físico é algo com que ele se sente desconfortável. Ele pede desculpas por ser tão rígido, mas admite que isso se deve principalmente à sua falta de experiência em agir como um casal de verdade. Em seguida, ele pergunta a Mahiro como os casais costumam ser. Ela começa a descrever como os casais normalmente se comportam. Mas isso apenas leva Amani a apontar que eles já estavam fazendo todas essas coisas quando ainda eram apenas amigos. Mahiro de repente percebe que eles estavam agindo como um casal muito antes de se tornarem oficialmente um. Ela pede desculpas, admitindo que a culpa foi principalmente dela. Ela queria atrair a atenção de Amani, e o processo acabou fazendo com que ela agisse como sua namorada mesmo antes de começarem a namorar. Em vez de tentar seguir o que outros casais fazem, ela sugere que eles simplesmente se concentrem em se aproximar um do outro do seu próprio jeito. Enquanto ela fala, suas mãos se encontram naturalmente. Amani pede desculpas por pensar demais nas coisas, e então sugere que, a partir de agora, ele continuará fazendo as coisas habituais que sempre fez, mas com mais amor em suas ações. O coração de Mahiro se enche com sua declaração sincera. Ela o envolve em um abraço caloroso e pergunta se estaria tudo bem para eles começarem a ir à escola juntos na segunda-feira. Na manhã de segunda-feira, Mahiro fica chocada ao ver Amani se trocando bem na sua frente. Ela o repreende rapidamente, mas Amani casualmente diz a ela que não se importa que ela o veja sem camisa, já que eles precisam se acostumar com isso se planejam ir nadar juntos durante o verão. No entanto, seus pensamentos de repente começam a seguir em uma direção diferente. Então ele rapidamente diz a Mahiro para começar a fazer o café da manhã. Mais tarde, Mahiro admite que se sente um pouco apreensiva com Amani aparecendo na escola com seu novo penteado. Ela se preocupa que isso possa atrair muita atenção das garotas. Determinada a não perder seu lugar ao lado dele, ela decide que simplesmente o sufocará com carinho para que ninguém mais tenha a chance de se aproximar dele. A ideia deixa Amani apreensivo porque ele não quer que outras pessoas vejam o quão doce Mahiro realmente é. Seu comentário faz Mahiro corar, e ela reclama que seu coração vai explodir com o quão doce ele está sendo. No entanto, Amani aponta que Mahiro é muito pior, já que ela é carinhosa o tempo todo. Mahiro responde rapidamente que os elogios dele são muito mais letais, porque surgem do nada. Ela enterra a cabeça no peito dele e decide que, hoje, ele tem permissão para continuar elogiando-a. Mais tarde, enquanto caminham de mãos dadas para a aula, alunos da escola deles começam a notá-los. Amani já tem a sensação de que boatos começarão a se espalhar em breve. Ainda assim, ele tranquiliza Mahiro, dizendo que não tem intenção de parar o relacionamento deles apenas por causa do que os outros possam dizer. De repente, a amiga deles, Chitose, corre até eles, claramente encantada ao ver que as coisas finalmente deram certo entre Mahiro e Amani. Chitose declara feliz que todo o seu aconselhamento para Mahiro deu resultado, o que surpreende Amani, pois ele não fazia ideia de que Mahiro estava recebendo conselhos dela. Chitose então olha mais atentamente para Amani e percebe que há uma aura diferente nele. Amani se desculpa com Chitose. No entanto, ela não dá muita importância a isso, pois já sabe que Amani é o tipo de pessoa que prefere dizer as coisas pessoalmente, em vez de enviar mensagens com atualizações sobre o que está acontecendo. Os três continuam andando juntos, com Amani prometendo levar Chitose para comer crepes, como agradecimento por ajudá-los a ficarem juntos. Ao chegarem à escola, os amigos de Amani o parabenizam imediatamente por finalmente ter ficado com Mahiro. Eles o provocam implacavelmente, apontando que levou meio ano para os dois começarem a namorar oficialmente. De repente, uma colega de classe chamada Ayaka se aproxima de Amani. Ao perceberem que é realmente ele, ela e seu grupo de amigas começam a elogiá-lo por seu novo visual. Amani aceita graciosamente os elogios. E, por causa de sua atitude amigável, as garotas se sentem confortáveis o suficiente para perguntar se ele está namorando Mahiro, já que há boatos de que as pessoas os viram de mãos dadas. Quando Amani confirma o relacionamento deles, as garotas suspiram e começam a pedir mais detalhes, especialmente sobre como se conheceram. Amani explica honestamente que eles primeiro se tornaram amigos e só recentemente decidiram começar a namorar. Nesse momento, Mahiro se aproxima do grupo e confirma tudo o que Amani acabou de dizer a eles. Ela admite abertamente às garotas que está muito feliz, especialmente porque nutria uma paixão por Amani há muito tempo. Os dois então começam a discutir de brincadeira sobre quem se apaixonou primeiro. No entanto, Mahiro logo começa a reclamar que demorou muito para finalmente admitir seus sentimentos por ela. Enquanto os dois continuam flertando, fica óbvio que eles estão completamente perdidos em seu próprio mundo. Mal notando as pessoas ao redor, eles de repente percebem que toda a turma está observando silenciosamente suas interações. Itsuki não perde tempo provocando Amani sobre a demonstração pública de afeto. Mas Mahiro, na verdade, fica satisfeito com o quão abertos eles são um com o outro em público. Um pouco mais tarde, as pessoas ainda estão falando sobre o novo relacionamento de Amani e Mahiro, e Amani espera que a atenção em torno deles diminua logo. Ele está com Makoto e Kizuya, pois eles se aproximaram desde o festival esportivo. Seus amigos se aproximam dele, notando que ele tem passado mais tempo com outras pessoas ultimamente, o que os alivia.
Apesar de tudo, Makoto aponta que a maioria das garotas está, na verdade, aliviada por Amane e Mahiru terem confirmado abertamente seu relacionamento. Por causa disso, os garotos que estavam perseguindo Mahiru finalmente desistiram e agora estão olhando para outras garotas. Ao ouvir isso, Amane espera que as pessoas comecem a tratar Mahiru de forma mais normal a partir de agora. Muitos alunos tendem a olhá-la como se ela fosse um anjo, e esse tipo de atenção sempre a incomodou. Mahiru ouve seu nome ser mencionado e se aproxima deles. Os rapazes rapidamente a convidam para a conversa. Como a discussão é sobre ela em primeiro lugar, Mahiru diz calmamente que não se importa mais tanto com o apelido. Para ela, ser conhecida como a namorada de Amane é mais do que suficiente. Amane imediatamente fica envergonhado. Enquanto seus amigos apontam provocativamente em sua direção, eles o lembram que ele deveria pedir a Mahiru para diminuir as investidas. Durante o almoço, Chitose começa a babar pela comida que Mahiru preparou para Amane. No entanto, como Amane se recusa a compartilhar sua refeição, Mahiru gentilmente se oferece para trocar um pouco de sua comida com Chitose em vez disso. Amane começa a comer imediatamente, e Yuta rapidamente comenta que ele parece estar genuinamente aproveitando a refeição, o que faz Mahiru irradiar de felicidade. Como ela gosta de ver Amane desfrutar de sua culinária, ela menciona alegremente que planeja aprender todos os pratos favoritos de Amane em breve. Amane insiste que ela pode continuar cozinhando o que ela pessoalmente gosta, já que tudo o que ela faz já é delicioso, e ele está perfeitamente feliz comendo qualquer coisa. Itsuki então brinca pedindo que eles limitem suas demonstrações de afeto em público. Apesar da provocação, ele entende que o comportamento deles também envia uma mensagem de que ninguém pode se interpor entre eles. Ainda assim, Itsuki lembra gentilmente Amane para ser um pouco mais atencioso com os arredores sempre que eles começarem a flertar. Ao final do dia, Amane e Mahiru saem da escola juntos, com Amane se sentindo completamente exausto de tudo o que aconteceu. Acontece que muitas pessoas que anteriormente tinham uma queda por Mahiru o abordaram para confrontá-lo. No entanto, no momento em que Mahiru deixou claro o quanto ela amava Amane, eles rapidamente desistiram de interrogá-lo. Mahiru se sente orgulhosa de si mesma por provar seu amor por ele, mencionando que teria dito mais coisas se tivesse tido tempo. Antes de irem para casa, os dois param em um supermercado. Mahiru se sente especialmente grata por poder fazer compras abertamente com ele agora. E os dois conversam casualmente sobre o que deveriam jantar, sem se preocupar com o que as pessoas pensam deles. Mahiru menciona que gostaria de comer peixe no jantar, já que comeram muita carne nos últimos dias. Amane decide pedir cavala, e Mahiru concorda imediatamente, dizendo que é a escolha perfeita, pois o peixe está na época. Ela também menciona que sabe preparar um delicioso molho agridoce para acompanhar, e promete gentilmente não deixá-lo muito azedo para o paladar de Amane. Amane fica surpreso por ela se lembrar desse detalhe sobre ele. Enquanto continuam o caminho para casa, Amane começa a se perguntar se eles não avançaram rápido demais em seu relacionamento, considerando que se conhecem há apenas meio ano. Para Mahiru, no entanto, esse período já parece muito longo, especialmente porque Amane percebeu seus sentimentos muito antes, mas fingiu não notá-los. Mesmo assim, ela não está brava com ele. Em vez disso, ela simplesmente se sente grata por finalmente estarem juntos e poderem demonstrar abertamente o quanto se amam. Amane tenta conter sua demonstração de afeto, alertando-a de que isso poderia despertar o lobo dentro dele mais cedo ou mais tarde. Mahiru imediatamente entende a implicação por trás de suas palavras e promete timidamente se controlar. No dia seguinte, Amane não consegue deixar de notar que Mahiru parece ter se tornado ainda mais popular desde que começaram a namorar. Itsuki explica que, agora que Mahiru parece mais acessível, outras garotas não se sentem mais intimidadas em falar com ela. O fato de ela ser capaz de namorar alguém tão normal quanto Amane a faz parecer menos distante e muito menos inatingível do que antes. Amane reflete sobre como Mahiru costumava falar apenas com um pequeno círculo de amigos, ele incluído, antes de se tornarem oficialmente um casal. Agora, todos começaram a ver o quão doce e gentil Mahiru realmente é, e o pensamento de ter que compartilhar seu calor com os outros deixa Amane um pouco apreensivo. Itsuki percebe rapidamente os sentimentos possessivos de Amane e o provoca sobre isso. No entanto, ele logo tranquiliza Amane, dizendo que tem certeza de que Amane consegue ver lados de Mahiru que ela nunca mostra ao público. Depois da escola, Ayaka, que está designada para o dever de classe com Amane, menciona casualmente que ele mudou e se tornou muito mais fácil de conversar desde que começou a namorar Mahiru. Ela admite que ele sempre pareceu um tanto inatingível antes. Ainda assim, ela não o culpa por sua personalidade distante, pois entende que ele nunca foi uma má pessoa e era apenas alguém que preferia manter seu círculo pequeno. Amane admite abertamente que fez um esforço consciente para ser mais amigável, para poder passar mais tempo com Mahiru, porque ele genuinamente gosta dela. Ayaka responde dizendo que acredita que Mahiru deve se sentir profundamente amada, já que Amane está disposto a mudar por ela. Na opinião dela, esse tipo de esforço é uma das formas mais claras de amor. Ela também acrescenta que acredita que Mahiru o ama igualmente. Nesse momento, Mahiru entra na sala e pede desculpas por ter feito Amane esperá-la. Ayaka confirma rapidamente que eles terminaram suas tarefas de classe. Como um pequeno gesto de agradecimento por toda a ajuda dele, ela entrega a Amane uma barra de proteína antes de deixar o casal a sós. Enquanto Amane acena para Ayaka, ele percebe que Mahiru parece ter algo em mente. Mahiru compartilha baixinho que Amane parecia estar se divertindo conversando com Ayaka mais cedo. Querendo tranquilizá-la, Amane gentilmente a abraça e explica que eles estavam simplesmente falando sobre o quanto ele mudou recentemente. Ele diz a ela que Mahiru desempenhou um papel importante em ajudá-lo a se tornar mais amigável.
E também aponta que notou Mahiro sorrindo com mais frequência ultimamente. Com uma expressão suave, ela lhe diz que sorri por causa de todo o tempo que Amani passa com ela. Em um dia chuvoso, Mahiro e Amani saem juntos para fazer compras. Mahiro não gosta muito do tempo sombrio, mas Amani menciona casualmente que na verdade gosta da chuva. Ele lembra que eles se conheceram em um dia chuvoso e sente que a chuva foi o que originalmente os uniu. Antes que Mahiro possa comentar, Amani rapidamente acrescenta que também gosta de dias chuvosos porque as lojas tendem a ter itens com desconto. Mahiro ri de seu raciocínio prático. Assim que retornam para casa, Mahiro pergunta sobre o que Amani estava falando mais cedo durante a aula de educação física. No momento em que ela toca no assunto, Amani acidentalmente deixa cair o celular no pé. Lembranças da conversa que teve com os rapazes. Eles estavam provocando-o sobre o quão avançado estava o seu relacionamento com Mahiro. Eles também brincaram sobre Mahiro receber conselhos românticos de Chitose. Tentando desviar a conversa, Amani insiste que não é nada com que Mahiro precise se preocupar. Embora pareça ligeiramente incomodada, Mahiro gentilmente diz a ele que ele não precisa compartilhar tudo com ela, se não quiser. Amani sorri afetuosamente com a resposta dela, lembrando-se mais uma vez do porquê ama tanto Mahiro. Ele então admite que já está ciente de que Mahiro tem recebido conselhos amorosos de Chitose. Ele a tranquiliza dizendo que não se importa, desde que ela não compartilhe informações muito privadas com Chitose. No dia seguinte, Mahiro diz a Amani para ir andando para casa sem ela. No entanto, ela o lembra para não voltar para casa com outra garota. Ela confia nele, mas admite que não gosta da ideia de vê-lo com outras mulheres. Amani está prestes a dar um tapinha na cabeça dela para confortá-la. Mas depois de notar vários colegas de classe observando-os, ele decide simplesmente assegurá-la de que Mahiro é a única garota de que ele precisará. Mahiro fica profundamente tocada com sua sincera tranquilização. Em troca, ela decide que ele merece saber sobre seus planos. Com uma expressão nervosa, ela admite que irá fazer compras com Chitose para comprar trajes de banho. Essa revelação surpreende Amani porque, até onde ele se lembra, Mahiro nem sabe nadar. É exatamente por isso que ela escolheu a escola atual, já que não exige que os alunos façam aulas de natação. Mahiro lembra que ele havia mencionado anteriormente que queria ir à piscina juntos como um casal. Ela então pergunta timidamente que tipo de traje de banho ele gostaria de ver. Lá usar. Pego de surpresa, Amani rapidamente pede para ela não escolher nada muito revelador. Mahiro decide que pedirá conselhos a Chitose, levando Amani a enviar imediatamente uma mensagem a Chitose, implorando para que ela mantenha as escolhas de maiô de Mahiro em segredo. Mais tarde naquela noite, após terminar o banho, Amani sai e percebe que Mahiro ainda está em seu apartamento. Curioso, ele pergunta por que ela está ficando até tão tarde. Quando Mahiro se vira e o vê sem camisa, ela fica nervosa e o lembra que já o havia avisado para se vestir adequadamente quando ela estivesse por perto. Enquanto ela continua a evitar olhar para ele, Amane a lembra que ela precisa se acostumar a ver Golos sem camisa se eles planejam ir nadar. Ainda se recusando a encará-lo diretamente, Mahiro admite que não consegue evitar se sentir envergonhada, porque esse lado mais confiante de Amane o deixa bonito. Ela tenta argumentar que seu coração está batendo forte no momento. Dominado pela afeição por sua honestidade, Amane a abraça gentilmente por trás, querendo que ela entenda que ele se sente tão nervoso quanto ela depois de ouvir sua confissão. No entanto, quando ele de repente percebe o quão estranhas suas ações podem parecer, ele começa a se afastar, mas Mahiro estende a mão e o impede. Ela explica que vê-lo assim a faz perceber o quão masculino ele realmente é. Confuso, Amane pergunta o que ela pensava dele antes. Mahiro admite timidamente que ele sempre pareceu um pouco magro no passado. Amane pede desculpas por parecer fraco, mas Mahiro o surpreende, colocando subitamente as mãos em seu abdômen. Ela explica suavemente que ele é, na verdade, muito mais musculoso do que ela imaginava inicialmente. Sentindo que a situação está começando a ficar perigosa, Amane a adverte rapidamente. Ele a segura gentilmente para impedi-la de tocá-lo ainda mais. Mesmo enquanto ela o tranquiliza, dizendo que não se importaria se ele a tocasse, Amane cora profundamente e a adverte mais uma vez. Desta vez, Mahiro finalmente entende a implicação por trás de suas palavras. Então ela para rapidamente e sugere que guardem esse tipo de intimidade para outro dia. Amane concorda, admitindo que pode perder o controle. Ele a acaricia gentilmente na cabeça e a tranquiliza, dizendo que nunca faria nada para machucá-la. Os dois então se movem para sentar juntos no sofá, onde Mahiro confessa que se sente um pouco ansiosa em se aproximar dele. Ao mesmo tempo, ela timidamente admite que também está ansiosa para compartilhar o primeiro beijo deles. Mahiro entende que Amane está sendo apenas atencioso com ela, e não quer pressioná-lo a nada. Enquanto ela explica gentilmente seus sentimentos, Amane a puxa para seus braços, sentindo um forte senso de proteção por ela. Mahiro então menciona que Koyuki a ajudou a perceber o quão raro alguém como Amane realmente é, e o quão sortuda ela se sente por tê-lo ao seu lado. Foi a sinceridade dele e a forma como ele a valoriza que a fizeram se apaixonar profundamente por ele. Movido por suas palavras sinceras, Amane a beija suavemente na bochecha e timidamente pergunta se esse tipo de beijo seria aceitável por enquanto. Mahiro imediatamente fica sem jeito, mas não pode negar o quão feliz o beijo a fez sentir. Sentindo-se sobrecarregado por suas emoções, Amane a adverte gentilmente que ele pode fazer algo que ela possa achar um pouco intenso demais. Então, agindo por impulso, ele lhe dá uma pequena marca de amor, pegando Mahiro completamente desprevenida. Assim que ela recupera a compostura, ela timidamente tenta retribuir o gesto. No entanto, quando ela se afasta do pescoço dele, percebe que não há marca alguma.
Amane simplesmente a abraça, sentindo-se grato pela intimidade que agora compartilham. Em outro dia na escola, os rapazes se reúnem no terraço, enquanto Itsuki comenta alegremente que o verão está logo ali. Amane tenta permanecer indiferente, mas Itsuki imediatamente o provoca, dizendo que ele deveria estar especialmente animado, pois isso significa que ele passará ainda mais tempo com Mahiro. Amane tenta argumentar que não é necessariamente o caso, mas Itsuki insiste que é absolutamente. Yuta se junta à conversa, compartilhando que também notou o quão carinhosos Mahiro e Amane se tornaram ultimamente. Ainda assim, ele pessoalmente não se importa com o comportamento afetuoso dela, pois isso mantém admiradores em potencial longe de Mahiro e Amane. Mais tarde naquela noite, Amane pergunta a Mahiro se ela gostaria de visitar sua cidade natal com ele em breve. Após se recuperar da surpresa inicial, Mahiro admite, feliz, que estaria disposta a ir a qualquer momento. Enquanto se sentam para jantar juntos, começam a discutir os detalhes da viagem. Eventualmente decidem que uma visita de 2 semanas seria o ideal. Amane mencionou que sua mãe, Shioko, ficaria feliz. Isso o leva a se perguntar se eles deveriam aproveitar a oportunidade para contar oficialmente aos pais sobre o relacionamento deles. A princípio, ambos hesitam, pensando que ainda pode ser muito cedo. No entanto, depois de conversarem, começam a sentir que a viagem poderia ser o momento perfeito para compartilhar a notícia. Mahiro menciona que seria apenas apropriado para ela se apresentar como a namorada de Amane, já que ela está tirando Amane de sua mãe. Amane rapidamente aponta que, na verdade, seria sua responsabilidade falar com os pais de Mahiro sobre isso um dia, e não o contrário. A mera ideia de Amane conhecer os pais dela um dia deixa Mahiro imediatamente confusa. No tão aguardado dia da piscina, Amane espera pacientemente enquanto Mahiro termina de se trocar. Quando ela finalmente sai, vestida com um simples biquíni branco, Amane fica completamente sem palavras. Confundindo o silêncio dele com decepção, Mahiro assume nervosamente que ele não gosta de como ela está. Assustada, Amane rapidamente a tranquiliza, dizendo que ela está linda. No entanto, quando ele percebe várias pessoas olhando para Mahiro, ele de repente se sente protetor. Sem hesitar, ele joga sua jaqueta sobre os ombros dela para cobri-la e a guia rapidamente para uma seção mais tranquila da piscina. Mahiro o provoca brincando, perguntando o que ele teria feito se os dois estivessem completamente sozinhos. Amane admite honestamente que provavelmente teria estendido a mão para tocá-la. Ouvindo sua resposta sincera, Mahiro de repente abraça o braço dele com força. Amane rapidamente aponta que pode senti-la, mas Mahiro responde calmamente que isso fazia parte da intenção dela. Amane começa a suspeitar que a persona angelical de Mahiro tirou uma folga. Tentando retomar o controle da situação, Amane admite que na verdade gosta da sensação dela se agarrando a ele. A princípio, essa confissão faz Mahiro corar, mas ela consegue se aproximar ainda mais. Mais tarde, quando finalmente entram na água, Mahiro fica extremamente nervosa. Ela se agarra a Amane claramente apavorada. Ele a tranquiliza gentilmente, dizendo que jamais a deixaria afogar, e acrescenta que, se por acaso ela se afogasse, ele poderia sempre fazer respiração boca a boca nela. Mahiro faz bico e pergunta se ela realmente precisa se afogar só para que ele a beije. Amane explica rapidamente que uma piscina lotada definitivamente não é o lugar certo para eles darem o primeiro beijo. Mahiro entra em pânico ligeiramente, insistindo que ela não estava tentando apressar o primeiro beijo de forma alguma. Ela simplesmente se pergunta se ele algum dia vai querer beijá-la. Ao ouvir essa pergunta, Amane solta que sempre quis beijá-la. Ele percebe que precisa esclarecer seus sentimentos adequadamente, para não magoar Mahiro acidentalmente. Amane admite que quer beijá-la, mas deseja que o momento seja significativo e especial. Eventualmente, Mahiro se sente confortável o suficiente para relaxar em uma boia na piscina. No entanto, ela superestima a estabilidade dela e de repente escorrega, caindo na água. Felizmente, Amane consegue levantá-la de volta à superfície antes que algo sério aconteça. Mahiro admite timidamente que só se sentiu confiante o suficiente para tentar flutuar porque sabia que Amane estava por perto. Com um sorriso gentil, ela acrescenta que sabia que ele a salvaria, então ela nunca esteve verdadeiramente assustada. Mais tarde, eles se acomodam em cadeiras à beira da piscina para descansar e desfrutar de algumas bebidas. Mahiro fica curiosa sobre a bebida que Amane está tomando e decide dar um gole. No entanto, ela rapidamente se sente sobrecarregada pela efervescência intensa. Como ela nunca havia experimentado bebidas gaseificadas antes, ela explica que simplesmente queria experimentar os mesmos sabores que ele aprecia. De repente, eles ouvem vozes familiares chamando por eles. Ao olharem, veem Chitose e Itsuki, convidando-os para se juntarem a eles. Chitose imediatamente começa a provocar Amane. Após notar que ele a olhava em resposta, Mahiro nervosamente ajusta sua jaqueta, revelando acidentalmente um pouco mais de seu adorável maiô por baixo. Chitose parece surpresa, comentando que esperava que Mahiro escolhesse o maiô preto. Ouvindo isso, Mahiro entra em pânico e rapidamente tapa a boca de Chitose para impedi-la de dizer mais alguma coisa. Mahiro explica apressadamente a Amane que o outro maiô não era para ambientes públicos. Chitose então acrescenta que o maiô em si não era particularmente revelador, mas a figura de Mahiro o tornava muito mais chamativo. Ao lado dela, Mahiro ferve de vergonha. Determinada a acabar com as provocações, ela anuncia firmemente que não tem intenção de usar o outro maiô de banho. Um pouco mais tarde, as meninas voltam para a água para brincar, enquanto Amane e Itsuki permanecem à beira, conversando casualmente. Enquanto a observa, Amane comenta baixinho o quão bonita Mahiro se tornou, notando que ela agora sorri muito mais abertamente do que antes. A Mahiro, que ele conheceu pela primeira vez, costumava manter suas emoções rigidamente guardadas. Então, vê-la relaxar e se divertir genuinamente lhe traz um profundo sentimento de alívio.
Logo, Chitose e Mahiru chamam os meninos, convidando-os para se juntarem à diversão na piscina. Sem hesitar, Amane e Itsuki pulam para brincar com elas. À medida que o dia chega ao fim, Amane e Mahiru começam a fazer planos para visitar a piscina novamente. Chitose maliciosamente levanta o tópico do biquíni preto para provocar Mahiru. Amane, no entanto, não se diverte. Ele diz firmemente a Chitozeia que nunca permitirá que Mahiru use algo muito revelador em público, e que, como namorado dela, apenas ele deveria ter privilégios especiais de visualização. Um dia, Amane e Mahiru chegam à cidade natal de Amane para passar o recesso. Ao avistarem Shihoko, a mãe de Amane, eles soltam as mãos um do outro, pois Amane ainda não lhe contou que estão namorando. À medida que se aproximam, Shihoko os nota e cumprimenta Mahiru com entusiasmo. Mahiru pede desculpas por interromper o tempo em família, mas Shihoko insiste que estão felizes em Tetabla. Amane encara a mãe, desapontado por ela não o ter cumprimentado primeiro, e ela rapidamente tenta compensar, cumprimentando-o entusiasticamente. Ela os informa que o pai de Amane, Shuto, ficou em casa para preparar o almoço. Ela os guia, e Amane pega a mão de Mahiru novamente para guiar. Ao chegarem, Shuto os recebe, certificando-se de tratar Mahiru um pouco especialmente, já que esta é sua primeira visita. Ele também olha para Amane e percebe que ele parece mais maduro agora. Ele então pede a Shihoko para cuidar da visita pela casa, para que ele possa terminar de preparar o almoço. Ela os convida para entrar mais, e Mahiru agradece a hospitalidade. O primeiro lugar para onde vão é o quarto preparado para Mahiru, e Shihoko aponta o banheiro do segundo andar. Ela explica que entre o quarto de Mahiru e o banheiro fica o quarto de Amane, e a informa que as varandas deles estão conectadas. Amane diz a Mahiru que ele vai trancar a varanda dele, e que ela provavelmente deveria trancar a dela, embora Mahiru tente dizer a ele que não está preocupada. Shihoko se derrete com a preocupação deles um com o outro, e diz que eles deveriam começar a desfazer as malas enquanto ela volta para ajudar Shuto, quando ela estiver fora do Earthshot. Amane pede desculpas por sua mãe ser intrometida e pelas arrumações dos quartos. No entanto, Mahiru fica feliz por eles compartilharem uma varanda, pois isso significa que eles podem observar as estrelas juntos. Durante o jantar, eles são recebidos com uma variedade de culinária espanhola, e Shuto pergunta se Amane tem causado algum problema para Mahiru. Mahiru os tranquiliza dizendo que nunca foi incomodada por Amane, o que faz com que a família dele comente que Amane tem uma tendência a agir de forma adorável. Mahiru concorda sem hesitar, o que deixa Amane envergonhado. Shuto então pergunta se Mahiru pode ir com ele mais tarde fazer compras, o que imediatamente deixa Amane desconfiado. Shihoko diz a Amane que Shuto é a pessoa mais adequada para acompanhar Mahiru, pois se fosse ela, estaria apenas tietando. Shuto também pede a Amane para ficar em casa, para que ele possa contar a Mahiru sobre a infância de Amane. Mais tarde, quando Mahiru e Shuto saem, Amane e Shihoko ficam para lavar a louça. Shihoko o choca ao afirmar que é óbvio que ele e Mahiru já são um casal. Amane se preocupa brevemente que Shihoko possa ser contra o relacionamento deles, mas ela na verdade lhe diz que ama Mahiru como uma filha. No entanto, ela diz que, com base em como eles agem um com o outro, ela assume que eles já selaram o acordo. A declaração quase faz Amane derrubar o prato que estava lavando. Shihoko expressa que, como ela realmente quer Mahiru como filha, eles ajudarão a garantir que Mahiru continue interessado nele. Amane diz que não vai deixar alguém de quem se importa tão facilmente, o que diverte Shihoko, porque ele a lembra de Shuto. Amane argumenta que não possui o mesmo charme que Shuto, mas Shihoko acredita que ele tem. Mais tarde, quando Mahiru retorna, o casal fica no quarto de Amane. Amane percebe que Mahiru está inquieta e supõe que Shuto deve ter dito algo sobre ele. Mahiru o tranquiliza, dizendo que não foi nada de ruim e que Shuto basicamente perguntou como Amane tem se saído na escola. Mas ela menciona que Shudo Naruto também contou a ela sobre alguns eventos fofos da infância de Amane. Amane tenta fazer Mahiru compartilhar, mas ela desvia o olhar para evitar dar mais detalhes. Ela finalmente se decide a explicar que agora sabe o quão fofo ele era quando criança. Amane fica um pouco irritado, então se levanta e decide puni-la. Ele senta Mahiru em seu colo e diz a ela que, como não está compartilhando nada, vai ser feita cócegas nela. Ele arrasta um dedo pela lateral dela, o que imediatamente a faz se contorcer, e então procede a fazer com-la cócegas implacavelmente. Apesar dos protestos de Mahiru para que ele parasse, ele finalmente para. Mahiru reclama que ele está sendo malvado. Ela explica que nada de ruim aconteceu durante a conversa deles e que ela apenas aprendeu pequenos detalhes, como ele teve dificuldade em andar de bicicleta, como ele costumava dar grandes abraços em Shihoko e como ele tentou espetar o cabelo no ensino médio para parecer legal. Os detalhes que o pai dele compartilhou incomodam um pouco Amane, mas Mahiru decide guardá-los para se vingar, já que ela levou cócegas mais cedo. Ela até provoca docemente que da próxima vez, como punição, ela sussurrará todas as outras coisas que Shuto lhe contou em seu ouvido. Amane finalmente cede e acaricia a cabeça de Mahiru enquanto ela se aninha mais perto dele. Na manhã seguinte, Amane acorda e vê Mahiru folheando seus álbuns de fotos com os pais dele. Ele reclama, e Mahiru tem a sensação de que não deveria ter olhado para eles, mas ele diz que eles deveriam ter contado a ele. Quando Mahiru compartilha que acha as fotos fofas, ele reclama que a maioria delas é embaraçosa. Shuto sorri com a interação deles e compartilha o quão feliz ele está que Mahiru seja uma pessoa tão legal, gentil e confiável. No entanto, ele admite que se sente um pouco triste por nenhum deles ter se manifestado sobre o relacionamento deles. Amane se sente um pouco irritado por ter sido repreendido, já que seus pais descobriram as coisas por conta própria. Então ele pergunta se eles têm algum problema com o relacionamento deles. Shihoko diz que está feliz.
Mas então pergunta se Mahiro tem certeza de que quer ser namorada de Amani. Mahiro responde que está ciente da timidez de Amani, mas que esse é um dos motivos pelos quais ela gosta tanto dele. Ouvir Mahiro elogiar Amani faz com que eles se derretam, pois agora estão felizes em tê-lo lá como uma possível nora. Amani os olha, sentindo-se subitamente excluído. Um pouco depois, Mahiro visita Amani em seu quarto para lhe trazer um lanche. Ele fica surpreso, pois esperava que ela passasse mais tempo com seus pais. Ele admite que tem se sentido excluído e, como sabe que Mahiro está prestes a se desculpar, diz a ela que ela não fez nada de errado. Ele entende que ela gosta de conversar com seus pais. Mahiro enterra a cabeça no peito dele e admite que, embora esteja feliz conversando com seus pais, ela gosta mais dos momentos que passa com ele. Eles se beijam docemente no rosto e Amani pergunta se eles deveriam ir a algum lugar amanhã, já que os pais dele estarão ocupados no trabalho e ele ainda não teve a chance de levá-la para conhecer a cidade. Ela conta que foram justamente os pais dele que a incentivaram a passar tempo com ele agora. Tocado pela preocupação de todos, ele sugere que passem um tempo juntos, comendo os eclairs que ela preparou para ele. No dia seguinte, Amani e Mahiro saem para passear pela casa, enquanto Shuto e Shihoko permanecem na casa, refletindo sobre o relacionamento de Amani. Shuto menciona que ama Shihoko por sua personalidade, o que a faz corar. De volta com Amani e Mahiro, eles se veem observando crianças correndo no parque. Mahiro pergunta se Amani não gosta de correr, e ele responde que, na verdade, gosta, só não gosta de ter que fazer isso. Durante a aula de educação física, Mahiro sugere que ele se junte às crianças brincando, mas Amani recusa porque pareceria suspeito, e ele sabe que Mahiro não pode se juntar a ele por causa de suas roupas. Mahiro admite que uma parte dela quer participar, pois parece divertido, e que ela nunca realmente experimentou brincar com outras pessoas quando criança. Olhando para a família próxima, Amani sugere que um dia eles deveriam encontrar um tempo onde pudessem simplesmente brincar juntos. De repente, uma voz familiar chama Amani, e ele sente uma sensação ruim no estômago. Ao se virar, ele vê um antigo valentão, Tojo. Tojo pergunta se Mahiro é alguém que Amani acabou de pegar, mas Amani o corrige, dizendo que Mahiro é, na verdade, sua namorada. Tojo, de repente, parece presunçoso e começa a insultar o quão patético Amani costumava ser. Amani faz o seu melhor para ignorá-lo, mas percebe que Mahiro parece desconfortável. Tojo tenta convencer Mahiro de que Amani costumava ser sem graça, mas Mahiro responde calmamente que ela já sabe sobre o passado dele, e na verdade acha Amani muito adorável. De repente, Mahiro e Amani começam a provocar um ao outro, mas Amani se recompõe e repreende Tojo. Ele diz que Mahiro não vai mudar de ideia sobre ele, porque Tojo é praticamente um estranho para ela. Ele admite que muitas coisas aconteceram entre eles no passado, mas francamente, Amani não se importa mais com o que Tojo pensa dele. Antes que Tojo vá embora, Mahiro de repente o para e pergunta se ele ainda quer saber por que ela gosta tanto de Amani. Em vez de responder diretamente, ela pergunta a Tojo como ele escolhe sua companhia. Ela acredita que, se ele escolher as pessoas apenas com base no quanto pode se beneficiar delas, ele nunca alcançará o que realmente deseja na vida. Ela compartilha que um dia se sentiu da mesma forma. Ela admite que vem de uma família rica, mas seus pais sempre pareceram distantes. Ela só começou a sentir felicidade real depois de conhecer Amani. Ela acredita firmemente que tudo se encaixou enquanto ela se preparava para encontrá-lo um dia. Mahiro diz a Tojo que ele ainda é livre para escolher seus amigos ou parceiros como desejar, e ela não o julgará por essas escolhas. Quanto a ela escolhe fazer de Amani sua pessoa mais importante, e enquanto ele a entender, isso sempre será suficiente. Amani eventualmente para Mahiro e se coloca entre ela e Tojo. Ele de repente agradece a Tojo e explica que, embora Tojo o tenha magoado no passado, ele sente que deve quem é hoje a ele. Por causa deles, Amani aprendeu a se tornar ele mesmo, superando a dor. Ele também acredita que o crescimento o levou a conhecer Mahiro na hora certa. Como ele acredita que esta pode ser sua última chance de expressar seus sentimentos, ele decide contá-lo agora. Eles então deixam Tojo para trás para refletir sobre sua conversa. Mais tarde naquela noite, Amani olha da varanda. Ele nota Mahiro subir na varanda, apesar de ser tarde. Eles começam a falar sobre os eventos anteriores, e Amani compartilha que isso o fez pensar em como ele é diferente agora. Mahiro comenta que é natural que ele cresça com a idade, não apenas fisicamente, mas também mental e emocionalmente. Amani sorri e concorda, e Mahiro diz a ele que, se ele alguma vez sentir que está perdendo a confiança, ela estará lá para lembrá-lo o quão maravilhoso ele é. Ouvir os sentimentos honestos dela faz Amani querer abraçá-la. Então, ele pede permissão. Mahiro pensa por um momento, mas acaba concordando. Eles acabam de volta no quarto dele, e Amani promete que não fará nada estranho. Quando Mahiro diz que nunca esperou que ele fizesse, ele a abraça forte, sobrecarregado pelo quanto a ama. De repente, ele se inclina e a beija, pegando ambos de surpresa. Ele se desculpa rapidamente, pois Mahiro ainda está processando o que aconteceu. Depois de se recuperar do constrangimento, ela timidamente pergunta se ele pode beijá-la mais uma vez. O segundo beijo deles carrega mais propósito, ambos ansiosos para mostrar o quanto se importam um com o outro. Mas Mahiro fica surpresa quando Amani lhe dá vários beijos a mais. Depois disso, quando ela enterra o rosto no peito dele, admite que não odeia beijá-lo, mas fica honestamente surpresa em receber tanto carinho dele. Ela o olha curiosamente e pergunta se ele tem experiência anterior. Mas Amani nega e diz que foi simplesmente dominado pelo desejo de beijá-la. Ela então pergunta nervosamente por outro beijo, dizendo que, enquanto as intenções dele forem claras, ela sempre desejará um dele. Eles se inclinam um para o outro novamente e se beijam.
E quando se separam, Mahiru diz a Amane que agora entende o apelo de beijar alguém que se ama depois de experimentar por si mesma. Ela então se encosta nele e comenta que se sente um pouco fria, já que o temporizador do ar-condicionado ainda não terminou. Amade começa a provocá-la, dizendo que pode aquecê-la. Em vez de ficar envergonhada como de costume, Mahiru provoca de volta, até mesmo o desafiando a mostrar o que ele quer dizer. Ele a puxa pra cama com ele, brincando que tem sido cada vez mais difícil provocá-la ultimamente e que ela pode usar o braço dele de graça, embora normalmente cobrasse uma taxa. Como é Mahiru, ele diz que fará uma exceção. Os dois flertam levemente, permitindo-se desfrutar da proximidade que agora podem compartilhar, enquanto o relacionamento deles continua a crescer. Na manhã seguinte, Amane acorda e vê que Bairu está dormindo ao lado dele. Ele aproveita o momento para admirar o quão fofa ela parece enquanto dorme. Em seguida, ouve Shuto à porta perguntando se pode entrar. Amane permite, mas Shuto fica surpreso quando ele entra. Amane faz sinal para que ele mantenha a voz baixa, enquanto os deixa sozinhos em silêncio. Amane espera que Shuto pense inocentemente sobre a situação. Depois de um tempo, Mahiru começa a acordar, mas se aconchega mais quando vê Amane. Ela leva um momento para registrar que está na cama dele, e quando sua mente se atualiza, fica chocada com a situação. Amane a beija de bom dia, e se surpreende por ela não se lembrar da noite passada. Mahiru puxa os lençóis e Amane a tranquiliza, dizendo que nada aconteceu. Mahiru cora, acalmando seu coração sobre a situação. Amane a provoca, dizendo que parece que ela dormiu bem na noite passada, levando Mahiru a explicar que se sentiu muito relaxada em seus braços. Ele aproveita a oportunidade para provocar ela novamente e pergunta se o coração dela está acelerado, o que ela admite que está, mas também se sente relaxada. Ela o abraça mais forte, acomodando-se em seus braços, enquanto Amane sugere brincando que eles deveriam começar a dormir juntos, mesmo quando voltassem para seus apartamentos. Para sua surpresa, Mahiru admite que gostaria disso, mas apenas ocasionalmente. Ela diz que, como são um casal, deveria ser aceitável que passassem as noites juntos. Amane diz a ela que dormir juntos pode levar a algo mais. E Mahiru tenta explicar que ela só quer passar mais tempo com ele, já que o motivo dela é inocente o suficiente. Amane decide concordar com o plano dela, mas a incentiva a finalmente se levantar. Quando ele se levanta, ele se surpreende quando Mahiru o beija repentinamente na bochecha, afirmando que é uma retribuição por provocá-la tanto ultimamente. Durante o café da manhã, os pais de Amane perguntam se algo aconteceu durante a caminhada deles ontem, já que ele parecia diferente depois de voltar para casa. Amane admite ter encontrado Tojo, mas compartilha que, como ele superou todo o problema, nada sério aconteceu entre eles, além de tentarem conversar depois da confrontação. Ele sente que, provavelmente, não verá muito de Tojo de qualquer maneira. Seus pais estão orgulhosos de sua maturidade ao lidar com a situação, e sentem que seu novo relacionamento o ajudou a crescer mais responsável em como ele lida com as coisas. Shuto até compartilha que Shihoko foi igualmente boa para ele. Shihoko aconselha Mahiru a garantir que Amane também cuide dela. Shuto concorda e lembra a ambos que sempre cuidem um do outro, ao que Amane responde que o farão sem hesitação. Shihoko não consegue mais conter sua euforia com o relacionamento deles, e lamenta o fato de ter que ir trabalhar, pois preferiria ficar em casa e mimar tanto Amane quanto Mahiru. No entanto, Mahiru diz a ela para se apressar e ir, o que faz Shihoko provocar ela dizendo que ela está com pressa apenas para ter a casa só para eles, para que possam se beijar. Quando Mahiru e Amane voltam para o quarto dele, Mahiru pergunta o que se beijar geralmente implica. E Amane diz a ela que geralmente envolve beijos e outras coisas. Como ele não elabora o que outras coisas significam, Mahiru tem dificuldade em diferenciar isso de beijos normais. Ele decide resolver dizendo que também significa abraçar um ao outro, e Mahiru se sente confiante com isso, então ela se encosta nele. Sentindo-se um pouco mais brincalhão, Amane a pega e a coloca em seu colo, certificando-se de que Mahiru está confortável antes de fazer qualquer outra coisa. Quando Mahiru confirma que está bem na posição em que estão, Amane não hesita e sopra em seu ouvido, fazendo com que ela fique levemente irritada, já que é sensível ao toque. Amane então acaricia suavemente suas pernas enquanto Mahiru comenta o quanto gosta de como as mãos dele são grandes. Começando a se sentir mais corajoso, ele tenta colocar o dedo logo abaixo do peito dela, dizendo a Mahiru que se beijar geralmente envolve muito toque e que isso pode significar que ele poderia sentir coisas com as quais ela não se sentiria confortável. Ele percebe que Mahiru está começando a ficar nervosa e diz a ela que não faria nada que ela não gostasse, mas a lembra de que ele também é um cara. Ele fica surpreso quando Mahiru o agarra e nervosamente diz que na verdade não se importaria de ser tocada por ele. Amane beija Mahiru antes de dar a ela um último aviso, então morde gentilmente seu ouvido. Mais tarde, quando Shuto e Shihoko voltam para casa, Shihoko percebe que Mahiru está vermelha como um tomate e imediatamente provoca a Amane. Ela diz que sabe que ele não faria nada inapropriado, mas menciona que eles devem ter se beijado enquanto estavam sozinhos. Amane argumenta que eles estavam apenas se abraçando, o que deixa Shihoko com ciúmes, pois ela também queria se aconchegar com Mahiru, mas Amane não permite, pois, segundo ele, Mahiru pertence apenas a ele. Para deixar Shoko mais à vontade, Shuto sugere que todos saiam em família em breve e visitem um lugar que Mahiru gostaria. No dia seguinte, Amane volta das compras, completamente encharcado pela chuva. Mahiru o cumprimenta imediatamente, um pouco surpresa com sua aparência, especialmente quando ele afasta a franja. Ela lhe entrega uma toalha e sugere que ele vá tomar um banho enquanto Amane seca o cabelo. Ele menciona que esse pequeno momento doméstico é agradável e que ele gosta de ser recebido por Mahiru e ter um banho quente ao voltar para casa. Após o banho, Mahiru seca o cabelo dele com secador e comenta o quão sedoso ele é.
Amani sente que o cabelo de Mahiru é melhor que o dele, mas Mahiru reclama da quantidade de esforço que ela dedica para mantê-lo, devido ao seu comprimento. Ela admite que tem pensado em cortá-lo e quer saber qual comprimento Amani prefere. Amani admite que gosta de ver Mahiru aproveitar todos os diferentes estilos que ela pode fazer com o cabelo longo, mas sente que ela também ficaria ótima com cabelo curto. Então qualquer comprimento que ela escolher lhe cairá muito bem. Para provar seu ponto, Amani pergunta como Mahiru prefere o cabelo dele, e Mahiru admite que gosta dele em qualquer penteado que ele escolher. No entanto, ela menciona que ele parecia bonito mais cedo, quando ele afastou a franja. Amani a provoca dizendo que ele pode fazer isso agora, se ela quiser, mas Mahiru protesta, dizendo que não quer ficar muito animada. Amani admite que há momentos em que ela sai do banho e ele se pega prendendo a respiração ao vê-la. Isso tem acontecido todos os dias, então Amani tem pensado em trancar a porta. Isso deixa Mahiru frustrada e ela diz a ele que está dentro de seus direitos tentá-lo. Durante o fim de semana, a família inteira vai ao shopping e Shihoko faz Amani escolher um vestido para Mahiru. No início, ele diz que qualquer coisa ficaria bem nela, mas Mahiru quer ouvir a opinião dele. Ele decide apontar para o amarelo e Shihoko grita com o quanto Amani adora Mahiru. Mais tarde, enquanto Shuto e Shihoko estão fazendo compras, Amani menciona o vestido que Mahiru comprou durante a Golden Week. Mahiru se lembra e menciona que está guardando para o dia em que eles saírem juntos em um encontro de verdade. Amani sorri, pois hoje é mais um passeio em família do que um encontro. Então, é algo que ele pode esperar para outro dia. Devido à chuva, Amani e Mahiru não conseguem sair, o que abala o humor de Mahiru. Vendo o quanto isso a afeta, Amani começa a se sentir mal com o dia sendo desperdiçado, mas Mahiru abraça seu braço e o tranquiliza, dizendo que está bem. Relaxando com ele em casa, ela menciona que prefere assim. Agora que Amani não sopra ou sussurra mais em seu ouvido, pois ele se lembra disso. Ele a provoca, dizendo que pode fazer isso hoje, o que facilmente deixa Mahiru sem graça, já que ela lhe deu a ideia. Ela promete encontrar algo que o faça tremer os joelhos por ela. No entanto, Amani se pergunta em voz alta se há algo mais que ela possa fazer, pois ele já é louco por ela. Mahiru faz bico, pois ele flerta tão facilmente, o que faz Amani explicar que ele acha embaraçoso, mas sabe que se não for claro com seus sentimentos, isso pode levar a mal-entendidos. Mahiru sorri e menciona que ama sua honestidade, o que o faz corar. Vendo como ele responde ao seu afeto, ela sente como se tivesse ganhado algo hoje. Um pouco mais tarde, ela encontra um CD intitulado Diário de Crescimento, e quando o reproduzem, ele contém vídeos e imagens da infância de Amani. Amani acaba desligando o vídeo quando as coisas ficam muito embaraçosas para ele. Mais tarde, após terminar as tarefas domésticas, Amani fica chocado ao ver que Mahiru mudou para o vestido que comprou no último Golden Week. Ela pergunta timidamente se fica bem nela, e ele concorda entusiasticamente, decidindo ser mais específico sobre o que gosta nele. Ele menciona como o vestido fica bom porque mostra mais da pele dela e como a figura dela fica bonita. Ele até diz que ela parece mais alta usando-o. Os elogios se tornam demais para Mahiru, e ela acaba ficando envergonhada. Eles voltam para o quarto dele, e Amani a tem no colo novamente. Ele morde a orelha dela de brincadeira, mas Mahiru se afasta, sobrecarregada pela intensidade com que ele demonstra seu afeto. Ela menciona que se sente estranha toda vez que ele faz isso. Então Amani promete guardar esse tipo de atenção para outra ocasião. Mahiru relaxa lentamente novamente e menciona que está feliz por ele ter gostado do vestido, porque ela o comprou, esperando atraí-lo com ele. Ouvindo a intenção dela, Amani sente que deveria admirá-la mais com o vestido. Então, Mahiru sai do colo dele para sentar-se à sua frente, para que ele possa vê-la melhor. Confirmando novamente, ele diz que o vestido fica incrível nela, o que Mahiru percebe pela forma como ele a olha. Amani se aproxima segurando o rosto dela e admite que Mahiru é a garota mais bonita que ele conhece. Mahiru menciona que ele parece mais ousado hoje, e Amani explica que é porque eles estão em um encontro, mesmo que seja apenas em casa. Mahiru decide compartilhar que sempre que ele se torna ousado, ela se sente sobrecarregada. Ela sente que não é justo que Amani possa facilmente deixá-la animada, enquanto ele parece calmo quando estão juntos. Quando Amani menciona que ele também está animado, Mahiru pressiona o ouvido contra o peito dele para ter certeza, e ela sorri para si mesma ao ouvir o quão errático é o batimento cardíaco dele. Ela se acomoda de volta em seu colo e Amani diz a ela que, independentemente do dia, eles sempre parecem agir como se estivessem em um encontro. Em seguida, ele expressa seu desejo de visitar o lugar dela também. A princípio, Amani esclarece a suspeita de que ele quer fazer algo inapropriado. Ele está simplesmente curioso para saber como é a casa dela e quer ver como é a foto que aparece para ele em sua mesa. Mahiru fica chocada que Amani saiba da foto e ainda mais surpresa que ele não pareça incomodado com o fato de ela ter guardado isso secretamente dele. Ela tinha certeza de que ele a chamaria de assustadora. Ela admite que Itsuki lhe deu uma foto de Amani sorrindo quando isso era raro, e que ela fica feliz que ele ainda a aceita apesar de ter guardado uma foto dele sem o conhecimento dele. Amani a puxa para perto e Mahiru diz a ele que, com o carinho que ele lhe dedica, ela acabará mimada. Ha! Amani afirma que é uma retribuição por ela mimá-lo. Primeiro, quando Mahiru tenta confrontá-lo, ele beija sua bochecha para distrair, e ela acaba enterrando o rosto contra o peito dele de vergonha. Um pouco mais tarde, durante um momento de carinho, Mahiru menciona que Amani a tem segurado com mais frequência ultimamente. Ela decide que gosta dessa sensação porque, em momentos como este, Amani parece menor do que ela, e isso a faz sentir que pode protegê-lo.
Amani fica surpreso porque fisicamente Mahiru ainda é muito menor do que ele e segurá-la sempre o faz sentir que pode protegê-la de qualquer coisa. Mahiru se sente confiante de que foi feita do tamanho que é porque se encaixa perfeitamente em seus braços. Eles decidem que foram feitos um para o outro e se abraçam mais forte. Amani promete não deixar marcas depois, mas promete beijá-la enquanto ainda estão se segurando. Mahiru admite que gosta da vida com ele em sua casa, o que deixa Amani feliz, já que ela gosta de estar com ele e sua família. Ele promete que poderão voltar durante a próxima longa pausa e compartilha que espera que Mahiru possa ver seu lugar como um lar em breve. Um dia, enquanto estão em um encontro, Mahiru percebe que o clima está escaldante. Ela sugere que voltem por causa do calor para que possam pegar um guarda-chuva para ele. Mas Amani insiste que está tudo bem, já que Mahiru já havia passado protetor solar nele. Enquanto caminham, Mahiru avista um cartaz de um festival de fogos de artifício que se aproxima. Amani menciona que o festival deles é um grande evento. Ela quer ir, mas fica desanimada ao perceber que o festival acontecerá depois que elas partirem. Partir? Mahiru admite que nunca foi a um festival de verão antes, mas insiste que Amani não deve se sentir mal por ela, pois está feliz apenas passando o verão ao lado dele. Amani fica um pouco envergonhado com as palavras dela, mas Mahiru explica que está simplesmente dizendo o que realmente sente. Antes que Amani possa responder, Kanami esbarra repentinamente em seu estômago, fazendo-o cambalear. Enquanto Amani se recupera, Mahiru nota a outra garota e pergunta curiosamente: quem é Kanami, em troca? Kanami pergunta quem é Mahiru, já que nunca a viu antes. Amani responde facilmente, dizendo que Mahiru é a pessoa por quem ele está apaixonado. Ele também explica que Kanami é a irmã mais nova de Hanada, alguém com quem ele costumava passar tempo. Leva um tempo para Amani convencer Kanami de que ele está dizendo a verdade, pois ela acredita que ele é como Hanada, alguém que tem dificuldade até mesmo em falar com garotas. Hanada logo sai de casa, procurando por Kanami, e o nota com Amani e Mahiru. Ele se aproxima deles e comenta o quanto Amani mudou nos últimos 3 anos. Querendo falar com ele em particular, Hanada diz a Kanami para levar Mahiru ao jardim de sua mãe, pois isso deixaria a mãe deles feliz. Kanami acha suspeito, mas então percebe que Hanada quer falar com Amani sozinho, mas ainda assim concorda. Kanami pega a mão de Mahiru e a leva para o jardim. Assim que Mahiru sai, Hanada pergunta se ela é namorada de Amani. Ele admite que nunca imaginou que Amani se tornaria namorado de alguém, o que o faz se perguntar o que mais Amani faria. Hanada então diz a ele que ele parece pior, bem, apesar do que aconteceu no passado. Amani percebe que Hanada pode se sentir culpado por não o ter defendido quando ele estava sofrendo bullying. Vendo que ele se arrepende, Amani diz que já superou isso. Hanada o elogia e diz que ambos se tornaram mais fortes desde o ensino fundamental. Amani até brinca que provavelmente conseguiriam se defender agora, se a mesma situação acontecesse novamente, embora Hanada recuse. Enquanto isso, as garotas admiram o jardim até Amani vir buscar Mahiru. Elas eventualmente se despedem, agradecendo a Hinata e Kanami pelo tempo. Enquanto caminha com Mahiru, ele percebe que ele e Hinata se despediram sem nenhuma promessa de se encontrarem novamente. Ele entende que nenhum dos dois pretende se reconectar no futuro, não por maldade, mas porque levam vidas separadas. Enquanto continuam andando, Mahiru menciona que parece estar reencontrando muitas pessoas do seu passado. Para Amani, parece que o destino está ajudando-o a fechar pontas soltas. Ele sente que confrontar essas pessoas é algo que ele precisa para seguir em frente. Mahiru diz o quão orgulhosa está dele por encarar seu passado, pois tem certeza de que eventualmente terá que encarar o seu próprio. No último dia na cidade, Shuto e Shihoko ficam tristes ao vê-los partir tão cedo. Shihoko até insiste que Mahiru os visite com mais frequência. Ambos ficam aliviados ao ver que Mahiru se sentiu confortável em sua cidade natal, pois haviam se preocupado que ela pudesse estar muito nervosa para aproveitar qualquer coisa. Amani comenta brincando que Shihoko foi muito insistente, dificultando para Mahiru recusar qualquer coisa. Até Shuto concorda, mas acrescenta que essa é uma das muitas qualidades que tornam Shihoko uma pessoa maravilhosa. Suas palavras fazem o coração dela acelerar, e ela o abraça na frente de todos. À medida que a partida do trem dele se aproxima, Shihoko diz a Mahiru que ela é sempre bem-vinda em sua casa, e que, se ela e Amani tiverem alguma discussão, ela pode procurá-los a qualquer momento. Shuto acrescenta que mal-entendidos são inevitáveis, e que é saudável dar um tempo ou conversar com um adulto quando necessário. Ele tranquiliza Mahiru, dizendo que ela sempre terá um lugar com eles. Durante a viagem de volta para casa, Amani espera ter conseguido mostrar a Mahiru como é uma família feliz. Ele promete silenciosamente ajudá-la a experimentar mais felicidade no futuro. Alguns dias após o retorno, a cidade deles realiza seu próprio festival de verão. Mahiru surpreende a todos ao usar um belo kimono que Shihoko lhe enviou. Ao ouvir seus amigos elogiarem o presente, Amani concorda silenciosamente que Shihoko tem um excelente gosto. Hisuki continua elogiando Mahiru por usar um kimono, o que começa a irritar Chitose, já que ela não usou um. Ele rapidamente tenta se recuperar dizendo que Chitose é sempre fofa, mesmo usando máscara. Chitose sabe que ele está mentindo, porque riu dela mais cedo. Por causa da multidão, o grupo decide ficar junto, e Mahiru se agarra firmemente ao braço de Amani. Amani pergunta se ela quer experimentar alguma comida ou atividade, já que é o primeiro festival dela. Mahiru admite que não sabe por onde começar e pede sugestões. Amani lista comidas comuns de festival, mas Chitose interrompe, dizendo que quer algodão doce primeiro. Embora Amani avise que não é a melhor ideia, Mahiru decide continuar andando e pensar sobre isso, o que Amani diz que faz parte da experiência.
Ao passarem pelas barracas, Mahiro nota um jogo e aponta para ele. Amani explica que é um jogo de pistola de rolha, onde se derrubam prêmios. Mahiro tenta animadamente mirar em um prêmio com estampa floral. Seu primeiro tiro erra, mas ela permanece determinada. E infelizmente todos os seus tiros erram. Amani tenta consolá-la, mas os amigos insistem que ele deveria ganhar para ela. Mahiro timidamente pede que ele tente, pois ela realmente quer o prêmio. Amani dá um tiro e o derruba na primeira tentativa. Mahiro imediatamente o veste e irradia felicidade, o que não passa despercebido. Amani percebe e diz baixinho para Mahiro diminuir um pouco o charme, dizendo que preferiria guardar esse lado dela só para si. Mahiro fica confusa e acena rapidamente, mas o movimento solta o prendedor. Amani conserta para ela imediatamente. Itsuki e Shidozi trocam olhares preocupados. Como os dois estão atraindo ainda mais atenção, Amani admite que não pode evitar quando se trata de Mahiro. Logo, algumas garotas começam a admirar Amani também, o que Mahiro ouve. Ela se inclina para ele e diz que deveria ecoar o conselho dele. Eventualmente, o grupo se acomoda para comer. Chitose aproveita feliz sua comida, enquanto Mahiro observa curiosamente. Ela oferece a Mahiro uma mordida de seu espetinho de lula. Hitsuki acha adorável, mas Amani se sente desconfortável vendo outros se aproximarem de Mahiro. Dois colegas de classe, ambos rapazes, aproximam-se delas com o drama da aparição de Mahiro. Eles a reconhecem e esperam iniciar uma conversa que possa fazê-la notá-los. Ficam chocados ao saber que o kimono dela veio de Shihoko e perguntam se Amani já tem permissão para casar com ela. Amani insiste rapidamente que eles saiam para ver outras partes do festival assim que estiverem a uma distância dos seus colegas de escola. Itsuki pergunta se eles mencionaram os pais de propósito, mas o casal nem confirma nem nega a acusação. Chitose declara então que elas precisam absolutamente de gelo raspado. Em seguida, o grupo se pergunta como ela consegue ficar tão magra, apesar de comer tanto. Itsuki admite que é uma das coisas que ele ama em Chitose, por causa do quão bem ela se sente em seus braços. Embora ele adicione de brincadeira que gostaria que ela ganhasse peso em certas áreas, como punição pela observação rude. Chitose começa a pisar nos pés dele e o arrasta para longe, para que possam conversar. Amani pergunta a Mahiro que tipo de raspadinha ela quer, para que possam continuar a aproveitar o festival. Assim que pegam suas raspadinhas, sentam-se em um banco e observam Shiodose esculpir Itsuki gelado. Eles percebem que são simplesmente um tipo diferente de casal. Mahiro então nota que Amani pegou uma raspadinha com sabor de matcha, o que não parecia ser algo que ele gostasse. Amani admite que queria outro sabor mais doce, feito com feijão amassado, mas eles não tinham. Mahiro fica surpresa, pois é bem doce, e descobre pela primeira vez que Amani realmente gosta de doces, especialmente de feijão doce amassado. Ela entende porque o sabor não estava disponível, já que preparar feijão amassado leva tempo e esforço. Ela então compartilha que uma de suas maiores alegrias é poder cozinhar para as pessoas que ama. Vendo sua chance, Amani pergunta se ela poderia fazer pasta de feijão doce e dorayaki para ele algum dia. Ela sorri com o pedido dele e promete prepará-lo. Chitose retorna e olha para o raspadinha deles. Ela confirma que puniu Itsuki completamente, e que ele agora está se arrependendo ao comprar raspadinha e uma banana com chocolate. Ela então reclama de seu corpo, dizendo que não escolheu não conseguir ganhar peso. Ela sabe que a maioria dos rapazes se sente atraído por garotas com o corpo de Mahiro. Não apenas o corpo dela. Mahiro é, para ela, provavelmente a garota ideal para a maioria dos rapazes, e ela não pode deixar de sentir um pouco de ciúmes, já que ela é praticamente o oposto de Mahiro. De repente, Itsuki retorna com suas ofertas de paz, e Chitose o perdoa facilmente. Mahiro dá outra mordida em sua raspadinha, mas sente uma dor de cabeça de gelo, fazendo a expressão de Amani suavizar. Chitose percebe imediatamente e o provoca sobre isso. Amani se vira para Mahiro em busca de confirmação, e ela concorda. Itsuki se oferece para mostrar fotos no futuro, como prova, mas Chitose diz que não há necessidade, já que é óbvio o quanto Amani e Mahiro se amam. Mahiro vai ainda mais longe, explicando seus sentimentos em mais detalhes e como cada versão de Amani é alguém que ela ama e valoriza, o que, sem querer, faz parecer que eles já foram mais longe em seu relacionamento. Sabendo como seus amigos pensam, Amani rapidamente esclarece que não. Chitose então pergunta se eles pelo menos se beijaram, e Mahiro deixa muito claro que sim. Com base na reação dela, Chitose brinca sobre o quão inocentes eles são, mas Amani argumenta que eles simplesmente estão seguindo no seu próprio ritmo. Chitose se aproxima de Mahiro e a aconselha a simplesmente dizer a Amani sempre que ela quiser um beijo. A sugestão faz Mahiro entrar em pânico e ela rapidamente cobre a boca de Chitose. Depois de comer mais, o grupo decide encerrar a noite. Chitose revela que vai dormir na casa de Mahiro e provoca Amani, perguntando se ele precisa de permissão caso sinta ciúmes. Amani nega, dizendo que Mahiro pertence a ele de qualquer maneira. Mahiro sussurra rapidamente para Chitose que Amani tem tido muitas falas ousadas ultimamente. Mais tarde, Chitose liga para Amani de seu apartamento. Amani inicialmente quer desligar, mas Chitose o convence a ficar na linha e esperar Mahiro dizer boa noite. Como Mahiro ainda está tomando banho, Chitose aproveita o tempo para perguntar a Amani quão sérios são seus sentimentos por Mahiro. Ela compartilha sua preocupação de que, para estudantes do ensino médio, os relacionamentos muitas vezes não são sérios e são tratados como casos passageiros. Amani pergunta se foi algo que o pai de Itsuki lhe disse.
Chitose admite que sim, e acrescenta que tem a sensação de que o pai dele não gosta dela desde quando ela o visitou. Amani responde honestamente que ainda não sabe o quão longe ele está pensando, mas tem certeza de que quer fazer Mahiru feliz. Chitose diz que sente o mesmo por Itsuki, então Amani a aconselha a não deixar que as opiniões de outras pessoas a afetem. Chitose fica ligeiramente irritada com o quão gentil Amani se tornou, e ele admite que é por causa da influência de Mahiru. Quando Mahiru retorna, ela descobre que Chitose estava pedindo conselhos a Amani e faz beicinho, dizendo que Chitose nunca confia nela para esse tipo de conversa. Chitose imediatamente a abraça e a tranquiliza, dizendo que ela recebe muitos conselhos de um herói que ela preza. Como as duas continuam brincando, Amani decide que é hora de ir embora, embora Chitose ainda tente deixá-lo com ciúmes, dizendo que Mahiru gosta mais dela apenas para ser corrigida por Mahiru de que Amani pertence à sua própria categoria especial. Chitose eventualmente para de provocá-los para que Mahiru e Amani possam se despedir. Ela levanta o telefone para Mahiru, para que Mahiru e Amani fiquem frente a frente, na altura dos olhos. Voltados para o telefone, o casal se cumprimenta suavemente boa noite, prometendo se ver novamente no dia seguinte. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever para ver o que acontece a seguir.